Boa noite! Que alegria, apesar aí dos minutos de atraso. Tá um. Mas é que esse povo é tudo ocupado, né? Fala a verdade, gente. Vocês têm que compreender que a gente tá que nem, né, aquela historinha do cara que cobra o escanteio e corre para cabecear ainda, né? Aliás, estou contente, meu time está saindo de novo né, batendo o Bragantino lá e tal. Vamos aos poucos recuperar aí o nosso posto. Gente, boa Qual é noite, uma seu time alegria mesmo? estar com uma dupla muito especial, né? Diego já participando, né, conosco já desde a primeira edição e hoje com um reforço muito especial. Eu ia dizer um reforço de peso, mas não me entendam mal, né? Não é, o pessoal logo vai maliciar, e não é isso, né? Pastor Denis, lá de Santa Maria. Então, uma alegria, né? Já vou dar o espaço para ele se apresentar para nós aí, mas antes eu queria comentar, né? O que nós estamos fazendo aqui? A gente vai ler o texto bíblico da semana passada e vamos refletir, meditar, conversar, ver aquilo que nos toca na vida cristã, né? Naquela ética de cada dia. E tão importante quanto falar disso é explicar, né, que o nosso Na Trave tem um significado, né? Nós estamos tentando tirar aos poucos as traves que estão nos nossos olhos, né? A gente sabe que temos essas imperfeições, que vamos errar muito, mas é uma tentativa de estar, né, aproximando cada vez mais do texto bíblico, com humildade, desejando aprender, sobretudo exercitando para sermos profetas nesses tempos atuais, tempos difíceis, né? E, inclusive, porque o texto de hoje fala indiretamente dos profetas, né? Nós vamos conversar sobre isso assim que a gente lê o texto de Mateus 21, né? Que é o texto que a gente vai ler hoje, e talvez se referenciando também às demais leituras do domingo, né? Do domingo passado. Muito bem, então vamos lá. Vocês já me conhecem, sou o pastor André, pastor aqui em Aracaju, Sergipe, muitos anos em sala de aula, né, professor de ensino religioso, hoje exercendo o ministério pastoral numa congregação muito especial, muito querida, e hoje num dia especial, não sei se vocês sabem, hoje é o dia do orgulho nordestino, né, o dia do nordestino, então é um momento da gente refletir o que é ser brasileiro aqui no Nordeste. E se houver oportunidade, vou falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Pastor Diego, pode falar e depois o Denis aí se apresenta para nós, né? Isso aí, o Denis, o pessoal já conhece, nos conhece, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá ótimo. Estamos. O pessoal a gente já conhece, então, o pastor Denis que se apresenta aí pra gente, né? E para todos que estão nos vendo aí. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui. O pastor André conheço há pouco tempo, mas já tenho um carinho, um respeito grande pelo que eu Obrigado. ouço, pelo que eu vi. O pastor Diego é um irmão, né? É o pastor, se chama de pastor. Ele é irmão, compadre, padrinho da minha filha, sou padrinho do filho dele. Então, assim, ó, é uma alegria estar aqui com vocês aí, batendo um papo nessas altas horas aí. E vamos, que Deus cresça, que Cristo cresça e que a gente diminua. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. Estamos aí, então, hoje, uma participação já começa a aumentar, né? O pessoal vai chegando, vai vendo que a gente está ao vivo e vai chegando aí, né? Eu estou tentando acomodar aqui o celular e queria, inclusive, explicar. A gente fez os testes, eu fiz os testes pelo Note, mas na hora H não funciona, né? Os testes funcionam, na hora H não funciona. Então, eu estou aqui improvisando no celular, então compreendo. Por isso a imagem vai ficar assim, às vezes, meio estranha. Mas é isso. Então, qual é a nossa metodologia aqui? A gente pega o texto do Evangelho, né? O texto de Mateus 21, hoje, Mateus 21, 33 a 46, a gente lê o texto e desembucha, né? Vai falar, vai conversar sobre o assunto, né?
Tá bom? Vai botando, Então, vai vamos lá. botando algumas bolas na trave aí, né, irmão? Sim. Diferentemente do Galhardo, que fez 2 essa noite, vai fazer mais no segundo tempo, a gente não vai acertar. A gente vai continuar jogando e tentando, né? Porque é assim que se faz a caminhada, né? É seguindo, caminhando, assim que se faz o jogo, tentando, né? Muito bem. Alguém quer fazer a leitura ou eu faço? Eu acho que vou dar o privilégio. O pastor Denis está com a Bíblia aberta aí? Tô. Então faz a leitura para nós hoje. Eu já li as outras 2 vezes, vou dar o privilégio do iniciante aí, tudo bem? Tá nada combinado aqui, né? Boa, vai firme. Tá, então vamos lá. Mateus 21, 33 a 46. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então, agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a palavra. Muito bem. Então, esse é o texto bíblico, né? O pastor Denis disse que não pregou sobre esse texto no final de semana, mas o pastor Diego pregou sobre esse texto? Sim? Não, eu não preguei sobre esse texto. Não. Eu só fiz alguns links com ele, mas eu preguei sobre Filipenses, né? Mas tem muita coisa para se falar por aí, né? Sim, com certeza. Mas vamos lá, então. Eu acho que talvez a primeira coisa importante, interessante, é resgatar da nossa conversa semana passada e dizer que o que está em questão aqui continua sendo a autoridade de Jesus, né? Então, essa era a temática na semana passada, estavam questionando, está dentro desse contexto. E esse texto, então, é citado pelos 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, com uma narrativa muito próxima, então não tem nenhuma, eu ao menos não percebi nenhuma diferença substancial aqui, né? Então essa é uma, digamos assim, tem a ver com uma fonte que eles, né, se serviram e registraram, e especialmente, então, que era algo questionado, então, pelos fariseus, né, a autoridade de Jesus. E aí Jesus, ao contar esta parábola, ele mostra que o problema
daquela liderança e do povo também, mas, sobretudo, daqueles que se arvoravam como autoridades sobre o povo, falamos bastante sobre isso semana passada, essas pessoas tinham dificuldade, e não era com Jesus, mas era com o próprio Deus. Pois ele, ao contar a parábola, ele está dizendo assim, olha, o dono da vinha, e eles sabiam, né? Porque a analogia com a vinha era conhecido, né? Do Antigo Testamento. Israel, na verdade, era a vinha. Isaías, a leitura desse mesmo final de semana, Isaías, fala da vinha, é Israel, né? E, então, os profetas que eram os trabalhadores, não é trabalhadores, os enviados do dono da vinha eram apedrejados e mortos. Aí, inclusive, fui dar uma conferida sobre esse tema, né? Como é que... Porque a gente olha o profeta, a gente sempre lê partes, mas se olharmos na totalidade desses enviados por Deus, nenhum deles passou ileso sem resistência, né? Sem, inclusive, ameaças, afrontas, e muitos sofreram morte. O profeta Isaías, que é a leitura da semana passada e dessa semana, e da outra também, não foi da anterior, foi da passada, das duas últimas, Isaías, esse foi cerrado ao meio, né? Ele se escondeu, segundo uma tradição rabínica, ele se escondeu dentro de um tronco e foi cerrado ao meio, Isaías. E assim essa perseguição aconteceu com todos. Talvez o único que escapou sem morte cruel foi o Elias, que foi levado, né, por uma carruagem. Mas mesmo ele, chegou um momento da vida dele que disse, Senhor, me tira a vida que eu não quero mais viver. Né? Não quero mais viver sofrendo perseguição e ameaças. Ele disse, olha, me leva. Eu até citei isso falando agora no Setembro Amarelo, que talvez o Elias tivesse tido algum sintoma de depressão, porque ele ficou de tal maneira triste que ele disse, Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Exato. E isso tudo foi do quê? Foi do trabalho missionário dele. Então, um assunto, inclusive, que eu acho que daria uma boa conversa essa noite, não sei se vamos ter fôlego, não é a principal, mas o ofício de ser profeta, né? O ofício de ser profeta, porque é muita oposição, é um cargo, né, uma carga bastante pesada, e pode provocar essas situações, como foi, né, para Elias. Tá? Então, é uma questão de autoridade, então eu diria assim, né? Então, é uma questão de questionamento de autoridade, e Jesus, em última análise, está dizendo, olha, o problema de vocês não é comigo, o problema de vocês é com Deus, que me enviou e enviou todos os outros profetas antes de mim. Sim. E essa é uma temática que Jesus volta e meia denunciava e falava para aquele povo, né, cruel. Ele dizia, olha, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Sim. Aí ele diz, olha, quantas vezes quis eu reunir vocês e vocês não quiseram, né? Então essa eu acho que é a grande questão que a gente já pode começar, então, né, que eu diria que é uma questão crucial aí, quer dizer, olha, o problema das pessoas, né, em especial aquela liderança religiosa dos tempos de Jesus, e eu vou dizer assim bem baixinho, tá? Para ninguém nos ouvir, o problema também de muitas lideranças religiosas hoje é porque, assim, eles se arvoram como representantes de Deus e querem ser colocados num pedestal, mas, para mim, agem como essas lideranças religiosas da época de Jesus, né? Sim. Tá quente o negócio aí, Denis? O que tu acha? Pois é, se eu não me engano, 2 semanas atrás, quando Jesus pergunta com que autoridade, acho que foi o texto que vocês trabalharam, né? Com que autoridade que Jesus fazia as coisas, né? E daí ele fala, tal, ele fala João Batista, né? Ele fala do João Batista, quer dizer, os próprios fariseus começam a conversar entre eles, peraí, mas se a gente falar que o João Batista é profeta, e a gente, né, negou, então a gente está indo contra Deus. Se a gente falar
que o João Batista não era o povo vem contra a gente. É isso que aconteceu anteriormente, né? E aqui continua a mesma sina, né? E aí, com que autoridade que eu faço? Eu continuo sendo com a mesma, na verdade. Eu sou o filho, né? E ali no 23:37, que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas e apedreja, né? Os mensageiros. Ele está citando ali Isaías, não, ele está citando, eu até anotei ali, deixa eu dar uma procurada depois, ele está citando algo que acontece antes ali, né, anteriormente. É isso aí. O texto de Hebreus 11:37, também cita essa situação dos profetas, né? Eu não sei que tradução que eu anotei aqui, mas diz assim, ó, muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Hebreus 11:36. 37, apedrejados, cerrados ao meio, que foi o caso de Isaías, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Então, é um relato daqueles que tentaram denunciar o pecado do povo, né? E que foram rejeitados. E a rejeição começava daqueles que deveriam guiar o povo, seus pastores, né? Da sua liderança religiosa. Mas esses, né? Não aceitavam esses enviados de Deus, né? Sim. E aí, Diego? É interessante porque o que me parece é o seguinte, que Jesus usa, e não usa à toa esse texto de Isaías, né? Isso me deu, assim, alguns caminhos, quer dizer, aquilo que Jesus entrega, ou a sua autoridade, na verdade, ele não está usando uma autoridade nova, né? A gente falou sobre isso alguns dias atrás. A autoridade que Jesus está usando aqui não é algo novo. Né? É como se Jesus dissesse, olha, o que eu estou trazendo para vocês, essa autoridade que vocês deturparam, na verdade, Isaías já falou sobre ela, né? E se a gente olhar para o texto de Isaías, a gente vai perceber justamente isso. Quer dizer, Jesus ressignifica, e eu gosto muito dessa figura do Jesus que ressignifica as coisas, né? Jesus aqui, ele está ressignificando uma profecia, né? Quer dizer, a palavra de Deus está sendo ressignificada aqui agora. Quer dizer, o contexto é o mesmo, mas é como se Jesus dissesse, olha, eu estou falando para vocês algo, eu estou falando sobre uma autoridade, né? Eu estou falando sobre essa autoridade divina que já vem desde o Antigo Testamento e vocês não perceberam. Na verdade, depois a gente vai ver no final da parábola, eles perceberam, eles não quiseram ouvir, né? Quer dizer, eles não quiseram dar ouvidos para Jesus. Eles eram espertos, quer dizer, esse, como a gente falou, né, esse elitismo sacerdotal, ele não é novo ali para Jesus, né? Ele já existia há muito tempo, né? E eles ouviam, eles entendiam as parábolas, eles conheciam a palavra de Deus, só que eles não queriam seguir, né? Então, Jesus faz essa ressignificação dessa profecia de Isaías, né? Usando mais uma vez essa metáfora da vinha, quer dizer, como o pastor André comentou, quer dizer, a vinha é Israel, né? Isso é muito claro, né? Nesse texto, a vinha ela foi entregue para alguém, né? Ou seja, Deus entrega esse conteúdo principal da fé cristã para alguém que não quer agora seguir esse caminho fundamental da fé cristã. Então Jesus meio que retorna isso, né? Ele traz de novo isso à tona. Quer dizer, se a gente olhar lá a profecia, né, de Isaías, a gente vai ver a figura da uva doce, da uva azeda, né? Quer dizer, essa galera aí transformou uma boa uva numa uva que não é boa, né? Então veja, uma palavra de Deus, né, em algo que não é bom,
Então, veja como Jesus, então, ele está dizendo, essa minha autoridade, ela, mais uma vez, né, como a gente comentou, ela não combina com esse azedume que vocês transformaram a vida de fé, né? E a gente está vendo, o pastor André falou aí, né, de alguns líderes religiosos que tornam a vida cristã azeda. Pesada. Vamos falar bem a verdade, pastor André e pastor Denis, tornam a vida de fé azeda, né? E Jesus está dizendo isso, vocês estragam a vida de fé das pessoas, né? Vocês vêm com esse elitismo sacerdotal, santificador de vocês, né? Que nem a gente falou, esse purismo de vocês, e vocês estão azedando a vida das pessoas. Pô, por favor, a vinha é algo para ser doce, né? É algo para ser gostoso, a vida de fé é para ser boa, e vocês estão estragando isso daí, né? Perfeito. A analogia principal é uvas que deveriam ser doces e se tornaram uvas azedas, mas podemos dizer que jogou água no vinho, né? Estragou o vinho, botou um vinho azedo, virou vinagre. Estão dando, ao invés de dar um vinho do chimarrão, ao invés de um vinho bom, estão dando um vinho amargo, né? Azedo para as pessoas, estão dando vinagre, né? O mesmo que deram, aliás, para Jesus na cruz, né? Vinho azedo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Antes de fazer a pergunta, eu quero só saudar quem está com a gente aqui, tá? Temos aí um pessoal acompanhando, né? A Benilda, lá do Espírito Santo, boa noite. Camila Heller, lá do Rio de Janeiro, boa noite. Leda Tessman, lá de Canguçu, boa noite. Minha querida amiga Vanderleia, professora valorosa lá do ABC Paulista, encabeçando um mandato popular, né, como candidatos do mandato popular lá em Santo André. Estamos na torcida por vocês, tá, Van? Que dê tudo certo aí, contem com o nosso apoio, né? Quem mais está com a gente aqui? A Benilda diz, olha, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20, versículo 1. Então, é uma lembrança do texto anterior, né, que está dentro desse contexto de discussão sobre o reino de Deus e sempre entendendo, então, a vinha como é o povo de Israel, né? Entregue aos cuidados de alguém que não honrou, inclusive matou o herdeiro. Nós já vamos falar sobre isso aí em seguida, né? Que é um outro tema importantíssimo. A Vanderlei diz, fiz curso bíblico quando tinha 20 anos, foi muito importante. Que bom que esse ensinamento bíblico guie também, né, o seu caminhar, tá bom, Vanderlei? Pastor Arthur, eu disse a ele que me ensinasse a pronunciar o nome dele. Alguém pronuncia o nome do pastor Arthur aí, que quando falta vogais, eu não sei ler. Como é que é o nome dele, pastor Arthur? Charzuki. Desculpa, pastor Arthur. Ele disse assim, ó, bom estudo, rapaziada, está sendo nota 10. Obrigado, tá? O pastor Arthur é um que está convidado para estar com a gente aqui, né? Também, para participar aqui, né? É isso aí. Jandiara Conceição, nossa irmã aqui de Recife, Pernambuco, bem-vinda. A Núbia Streloff Rocha, também do Espírito Santo. Oi, pastores, muito linda a reflexão. A Vanderleia, dizendo gratidão. Etelvino Bulk, Pelotas, bem-vindo também. A Camila diz assim, caberia fazer uma análise autoridade divina versus poder no contexto social humano? Autoridade divina versus poder, claro. Vamos pensando aí para responder, tá, Denis e Diego? Penso que alguns querem ter poder, mas não aceitam se submeter à autoridade definitiva de Deus, e com isso acabam empobrecendo sua própria existência espiritual. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos pensando aí para comentar, então, essa participação da Camila. O pastor Arthur diz, vamos combinar, vai ser um prazer crescer com vocês. Que ótimo. Vamos lá, então. Gente, então, sobre essa última fala, eu até esqueci agora. Ah, sim, lembrei. Quem sabe tem até a ver com essa discussão entre autoridade divina e poder.
me parece uma atitude bastante também populista dos sacerdotes, quando eles estão preocupados com o que o povo vai fazer. Fosse por eles, eles já tinham matado Jesus ali, né? Prendido e acabado com a brincadeira, com a festa logo. Mas eles ficaram com medo do povo, né? Então eles vão tentar dar uma aparência de direito, vão tentar dar uma aparência legal, né? Para crucificar Jesus, mas eles têm medo do povo. Então é uma atitude populista, né? Então eu falo, eu ensino pensando na reação do povo. Eu não vou pela palavra de Deus, não vou pelo aquilo que a palavra ensina. Eu vou, né, me guiando pela aspas, opinião pública, né? Como se vox populi, vox dei. E não é bem assim, né? Pois, incitados até por essas autoridades, o povo diz crucifica-o, né? Tá certo? Então, quem quer comentar aí essa ideia do populismo e também essa dificuldade aí entre seguir a autoridade divina ou buscar esse poder pessoal que existe, né? Que é, na verdade, uma tentação de cada ser humano. Cada pastor tem que se vigiar, né? Pensar se não está agindo assim também no seu ministério. Lutero, inclusive, foi bem taxativo. Ele diz, olha, vocês ficam falando do Papa, né? Naquela ocasião, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma admiração muito profunda pelo Papa Francisco. Mas, né, em algumas circunstâncias não era bem assim. Aí Martinho Lutero diz, olha, vocês estão falando do Papa, mas cada um olha que dentro de si tem um pequeno Papa, né? Um pequeno tirano que tem dentro de si. Então, essa é uma luta que a gente tem que ter, né? O que vocês acham? A primeira coisa... Pode falar, Diego. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Ou está cortando? Sim. Não, tá bem. Estão me ouvindo bem? Não, esse ponto é interessante, né? A gente falar, é um assunto que ele está vinculado já a três fins de semana. A questão da autoridade e do poder, elas não podem ser dissociadas, né? Elas estão unidas e de uma forma muito concreta, né? Veja, mas ao mesmo tempo, esse poder que era utilizado por essa, como a gente já falou da outra vez, esse elitismo da moralidade, né, ou esse elitismo moralista, né, o poder que eles usavam era justamente esse poder, olha, nós somos, nós contra o resto do mundo, né, mais ou menos por aí. Quer dizer, nós estamos no mundo agora para transformar esse mundo, porque esse mundo precisa ser purificado, esse mundo precisa ser ajeitado, esse mundo precisa ser colocado nos trilhos novamente, né? Veja, e essa é uma tendência muito forte que a gente tem visto hoje, né? Também. De um elitismo religioso, né? Que é muito perigoso, que veja, que não é novo na história da igreja, não é novo na história da humanidade, né? Mas esse elitismo religioso que vê a religiosidade ou vê a pessoa que agora abraça a religiosidade como alguém que precisa purificar, como alguém que é detentora de uma luz superior ou de uma capacidade de santidade superior, né? E que agora, então, usa esse poder, né, para transformar essa realidade. E todas as pessoas que não se encaixam agora, né, nessa forma religiosa, são pessoas que são contra a religião, né? A gente vê isso muito forte, inclusive no pensamento político brasileiro, né? Nós estamos vendo essa influência extremamente forte desse pensamento elitista da religiosidade, né, que agora vem para resolver os problemas do mundo. Só nós podemos, porque, afinal de contas, nós fazemos parte desse grupo seleto, né, dos extremamente puros, dos extremamente santos,
né, dos extremamente separados por Deus, né? Essa é uma palavra que se ouviu muito e se ouve muito, alguém que foi separado por Deus para transformar ou livrar o nosso mundo, né, dessa realidade ou desse mal que nós estamos sendo afligidos na política brasileira, por exemplo, é um exemplo, né? Então, veja, a questão, acabou me cortando quem perguntou, a questão do Camila. poder, ela está sempre envolvida. Ela está sempre envolvida, né? E ela está sempre aí, né? Então, veja, é nós contra o resto do mundo, né? Cristão, a pessoa cristã, ela tem que entrar no mundo, né? Ela tem que entrar no mundo para colocar o mundo nos eixos. E aí vem toda uma linguagem. Isso. E aí vem toda uma linguagem de intolerância, vem toda uma linguagem de violência, vem toda uma linguagem de ódio. Isso é o azedume do moralismo. Guardem essa palavra. Jesus falou sobre isso. É o azedume do moralismo, que acaba fazendo com que a gente perca a essência da doçura do evangelho. Isso é um poder que está sendo usado. Infelizmente, esse moralismo azedo que coloca mais carga sobre as pessoas e transforma a religiosidade em algo que ela não é. Pois é, pois é. O azedume aí, o Diego falou, né? Esse azedume parece que transforma a própria pessoa que busca ser azeda. O azedume parece que deixa o coração pesado, o nariz alto, a roupa mais de uma maneira mais padronizada. Eu não vou nem citar tantos exemplos, vocês devem imaginar do que eu estou falando. A roupa padronizada que começa a ficar, que era para ser um padrão de esconder o líder religioso, hoje está sendo utilizada como um ato de, bom, quem tem mais, tem uma roupa mais elitizada, um tal detalhe, uma cruz um pouco mais pesada, né? Cruz de madeira, essa aqui, ó, ganhei do meu outro compadre, né? Cruz de madeira, assim, ó, essa aqui, puxa vida, tem que ser uma cruz com a rosa de Lutero gigante, assim, referência que pese mais do que a própria Bíblia que eu carrego. Perdão pelo desabafo aí. Mas então as roupas que eram para, na verdade, esconder o próprio pregador acabam sendo motivo de uma elite, né? O que era para ser um padrão se transforma no melhor, no mais caro. Se eu compro em tal lugar, ela tem tal detalhe, né? Você vai saber se esse tal detalhe, então, foi mais caro. E assim, aquelas roupas brancas dos fariseus se tornaram, hoje, nos dias de hoje, um outro tipo de cor, né? Uma cor específica, um colarinho específico, um jeito de falar específico, né? Gestos comedidos, pensados, tramados, testados, treinados, liturgia vivida anteriormente, não na hora. Uma Bíblia que você tem que começar a usar uma linguagem mais antiga, aquela que era boa, aquela lá era melhor, porque aquela falava a verdade, a gente não entendia metade do que dizia, mas pelo menos ela tinha uma linguagem mais bonita, né? Para que falar a linguagem do povo? Se a gente pode complicar, né? Então, o elitismo, acho que entra na roupa, na linguagem, na forma de você olhar para o outro, o teu tom de voz, né? Não pode ser uma coisa muito, né? Tem que ser uma coisa mais comedida, né? Você vai transformando tudo. E só para fazer um link com uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem também, Machado de Assis, né? Hoje o outro trabalho nosso aí, que a gente, outro momento de estudo nosso, falou sobre Machado de Assis, de um dos livros dele, não me recordo o nome, mas tem um Alferes, é isso? E daí ele tem uma roupa de militar, uma roupa padrão,
E daí as pessoas dizem assim para ele, para esse personagem que o Machado de Assis coloca no seu livro, no seu conto, olha, mas você é tal pessoa, né? Você exerce tal cargo, então você é isso. E ele, bom, eu sou isso? Ah, então eu sou isso, então eu tenho que agir de tal maneira, de forma que esse cidadão começa a usar esse uniforme militar, esse uniforme padrão, todo dia. Ele começa a ir para casa e se olhar no espelho e se transformar naquilo que os outros dizem. E assim vai no seu dia a dia. E ele vai ficando amargo. Só para voltar ao amargura, ao azedume, ele vai ficando azedo. E ele vai se transformando naquilo que as pessoas dizem que ele é, não aquilo que ele é de verdade. Ele não fala a verdade, ele fala aquilo que os outros querem continuar ouvindo. E assim parece que é o fariseu, e eu não digo fariseu daquela época só, eu digo, né, nos dias atuais, a elite sacerdotal, em todas as instâncias, em todas as religiões, não só o cristianismo. Você é aquilo que dizem que você é e você quer se transformar cada vez mais naquilo que a pessoa diz que você é. Não importa se você é aquilo mesmo. Quanto mais elitista, melhor. E parece que as coisas não mudam, né? Parece que tudo já aconteceu e volta a acontecer. Só isso que eu queria comentar. Bom, eu vou assimilar, eu vou refletir da minha vida agora, se eu não estou colocando uma cruz meio pesada, assim, para, né? Eu acho que é uma crítica importante a gente pensar mesmo, né? O que é ser um luterano hoje, pensando agora na minha trave aqui, deixa eu tirar a trave aqui, né? Será que eu não estou realmente colocando um fardo sobre as pessoas quando eu espero que eles sigam uma liturgia que é uma liturgia alemã, que é linda, mas ela tem todos os traços da cultura alemã, né? Que não é a cultura do povo brasileiro. E como é que fica isso? Será que isso também não interfere, não está afastando? Né? Então, né? Agora, voltando à questão da autoridade, eu acho que esse é o ponto principal aí, foi ponto do questionamento, da contribuição da Camila. Eu acho que isso fica bem claro quando eles dizem assim, bom, eles estão matando todos os prepostos, né? Todos os empregados que são enviados para fazer a cobrança, né? São expulsos, espancados, mortos, aí chega o herdeiro. Exato. E qual é a atitude? Vamos matar o herdeiro. Vai também. E aí, matando, a gente vai se acussar. Aqui um dos comentaristas, ele diz o seguinte, ele diz assim, qual é o raciocínio que tem ali? Era o herdeiro único, então, né? Porque podia ter outro herdeiro, mas não era. Então, Jesus, quando fala exatamente isso, ele está pensando do Filho único, né? Que é Jesus, que tem uma missão específica, que é lembrar da autoridade do Pai, que é falar sobre o reino de Deus, e que veio, então, né, primeiro para dizer, né, para trazer a mesma mensagem dos profetas, mas para dizer, olha, o cumprimento da lei que vocês estão tentando cumprir aí com leis e com azedume, ela se dá pelo amor. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Né? Colocando, por exemplo, o samaritano, que era do povo odiado, como o mocinho numa parábola, e aquilo foi duro para eles. Aquilo foi fermentando o azedume dentro deles, e cada vez mais eles dizem, nós precisamos matar, porque ele está colocando abaixo a nossa vida, né, a forma como nós organizamos a nossa religião. E aí mostra mais uma vez que o judaísmo ali tinha se desviado da mensagem principal do Antigo Testamento. Então, creio que, ao falar de autoridade, é importante citar esse ponto da parábola, né? Vamos matar o herdeiro, que aí a vinha vai ser nossa. Vamos tirar Deus da jogada, que aí nós vamos ser a grande liderança do povo de Israel. Isso essa elite que você fala, né, elite sacerdotal, era isso que eles tinham. Inclusive, é importante que se diga que eles eram assim com Roma, né? Eles tinham uns acordos para se manter no poder, tudo isso era muito bem disputado e equilibrado, né? Era uma linha tênue de poder ali que eles estavam, né, se segurando para se manter, né? Sim. Então,
Acho que isso é importante que a gente diga em relação ao cenário político e religioso daquela época de Jesus, né? Isso só acontecia naquela época, entregar cargo para se manter no poder, viu? É. Veja, o que me parece, colega André e colega e amigo André e pastores, enfim, o que me parece é que, veja, o que Jesus quer nos dizer aqui? E tem a ver com toda essa questão do poder ou de tomar para si algo que não é seu ou que é diferente, né? Veja, ao que me parece, na parábola de Jesus aqui, quando ele ressignifica o texto de Isaías, o que me parece é que o produto em si estava bom, né? Ou seja, a palavra de Deus, né? A uva é boa, né? Quer dizer, o que é possível produzir é bom, o produto está bom, mas o sistema de entrega estava com defeito. O sistema de entrega, o sistema religioso de entrega daquilo que é bom está com defeito. Ou estava com defeito, né? E aí Jesus vem e usa essa linguagem profética dele, que não é à toa. Isso a gente não pode deixar passar. Jesus está usando aqui a sua essência de profeta, né? Quer dizer, ele está dizendo, o problema não era com a produção da vinha, mas com quem tinha arrendado a vinha. Era na mão de quem estava, não é? Era na mão de quem está dizendo, a vinha é nossa. Sim. E aí, indo ao encontro do que o colega André falou, né? Quer dizer, usava um poder que não era seu, deturpando esse poder. Sim. Né? Cobrando das pessoas algo que o dono da vinha não cobra. Né? E aí, meus amigos, nós vamos voltar mais uma vez àquilo que a gente falou há uns encontros atrás, até onde vai, né? Toda essa visão desse azedume elitista da religiosidade. Até onde vai? Né? Eles eram extremamente violentos, eles eram extremamente inescrupulosos até, ao ponto de ferir e massacrar vários grupos de pessoas que eram enviadas. Sim. Não é? Para quem sabe, por ordem do dono da vinha, restaurar a doçura de novo do amor de Deus, né? A justificativa, então, para a brutalidade, ela foi aí o ápice dessa brutalidade, foi matar o filho do dono. Então, veja, até aonde vai, meus irmãos, meus amigos, até onde vai? Ou vejam o perigo do que é essa linguagem religiosa que deturpa a palavra de Deus. Até onde estas pessoas que se deixam abraçar, ou muitas vezes nós, né, pastor André, a gente quer deixar isso muito claro, que essa trave está no nosso olho, né, isso em primeiro lugar, não é nós contra eles, é nós todos juntos, que por vezes deixamos esse elitismo farisaico entrar e transformar a nossa visão de mundo. Nós somos os puros, nós somos os bons, os outros precisam ser purificados. E com isso, a gente vê toda essa linguagem intolerante que muitas vezes nós, pessoas evangélicas, usamos. Né? Linguagem violenta, veja quanta violência está entrando, ao ponto de uma parada para Jesus, aquela que acontece em São Paulo, eu acho, né? Quer dizer, pessoas ali com a camisa Jesus para, sei lá, Jesus te ama, ia fazendo armas com as mãos. Né? Nós vemos agora pessoas numa igreja, né, reunidas lá, o pastor é o primeiro no altar e
aquelas pessoas todas lá fazendo armas com as mãos. Veja, que tipo de evangelho é esse? Que tipo de evangelho nós estamos falando? Que dulçor da palavra de Deus que está aí, né? Cadê o dulçor da misericórdia? Cadê o dulçor do misericórdia quero e não sacrifícios? Onde está isso? Cadê o dulçor, como a gente viu no último encontro, né, pastor André? Cadê o dulçor do chegou aos 45 minutos do segundo tempo? Entra! Cadê o dulçor? Não, é azedume, né? O moralismo, meus irmãos, ele só tem um objetivo, é azedar a vida. E a gente vai ver esse resultado na palavra do apóstolo Paulo. Esse azedume, eu até creio em Jesus, né? Era o que acontecia na igreja lá em Filipos, né? Eu até creio em Jesus, mas eu preciso de uma pureza especial, né? E aí, quando essa linguagem vai entrando na igreja, é muito complexo, meus irmãos. Eu queria só dar um detalhe, se falou antes aí da liturgia, né? Eu me assusto um pouco quando as pessoas, eu já ouvi isso dizer, né? A gente vai do norte ao sul do Brasil e é tudo a mesma coisa na IELB, né? Quero deixar essa pontinha de essa pulga atrás da orelha. Eu não gosto disso, porque a palavra tem que ser a mesma, mas já pensou que riqueza a gente ter uma liturgia toda preparada, pensada pelo povo aí de Aracaju? Já pensou? Uma liturgia toda preparada e pensada, não dentro desse elitismo germânico que a gente tem, né? Mas a gente ter aí essa liturgia pensada e preparada pelos irmãos do norte do país, pelos irmãos do Nordeste, pelos irmãos do Sul, do Centro, enfim. Né? Deixar essa pulga aí para vocês aí. Rapaz, essa pulga, ela não sai, ela está a todo instante comigo, é uma reflexão permanente, como comunicar na linguagem do povo. Cadê o fiz-me tudo para com todos, né? Então, é preciso pensar assim, esse mês de outubro, além de ser hoje o dia do nordestino, muito obrigado a quem lembrou o nosso dia, nesse 8 de outubro, é dia também, esse mês é o mês da chamada sergipanidade. Já ouviram falar que coisa bonita, né? O ser sergipano. Eu estou descobrindo ainda, e provavelmente vou viver e morrer por aqui, ainda não vou descobrir tudo. Mas eu tenho que fazer esse esforço, né? Eu tenho que fazer esse esforço, senão não faz sentido eu estar aqui pregando e falando, né? Então, que não seja, e agora eu sou gaúcho de nascimento, né? Mas já andei por Rondônia, morei muito tempo em São Paulo, agora estou em Sergipe, de maneira que eu sou tudo isso, e um pouco mais. E eu acho muito legal o culto crioulo que é realizado no Sul, mas também não pode ser também só teatro, né? Às vezes é teatro e a pessoa até não vive isso no dia a dia. Então, ver as coisas autênticas da cultura e trazer, né? Colocar o evangelho na linguagem, etc. Eu sei que essa conversa é longa, e eu, inclusive, não advogo a ideia de botar fora toda essa nossa liturgia. Não é nada disso que eu estou falando, né? Mas é ter o espaço para incluir, né? Incluir pela forma como se comunica o evangelho. Olha, gente, a temática está muito boa. Enquanto vocês se organizem para continuar falando, porque o meu repertório já está meio que acabando aqui, eu quero ler mais alguns comentários. Tem mais gente falando aqui, né? Se eu vou reparar um erro aqui, né? Eu falei que a Núbia era do Espírito Santo. Ela não é, ela é gaúcha, né? É do Rio Grande do Sul. Então, me perdoe, tá? Pelo erro. A gente quer falar de memória e fala bobagem, ó. A Benilda diz, quem julga possuir mais méritos do que os outros deve aprender que o reino é dom gratuito. Né? Rita de Cássia, uma irmã com quem eu tive uma caminhada muito boa na pastoral operária em São Paulo, diz assim, muitos líderes ainda se comportam como no século passado, usam a igreja como escada para o poder, passando por cima do verdadeiro projeto de Jesus. A Benilda diz, é verdade, esse moralismo azedo dá náuseas. A Vanderlei diz, azedume do moralismo, interessante.
Benildo diz novamente que todos esses detalhes sórdidos são dos pecadores. Temos que aprender muito com Jesus. A Rita diz, Diego, tem governante que usa o nome de Deus, da boa-fé do povo, para fazer populismo, ganhar eleição e depois tirar direitos desse mesmo povo. A Benilda faz um comentário, provavelmente, sobre a questão do Brasil cultural, né? Cultura rica. A Rita diz, a minha cruz é de madeira. Eu nem estou com cruz, não tenho utilizado, mas eu acho um símbolo importante do cristianismo, né? Benilda lembra, mataram o herdeiro, né? Que é salvação de graça. Jesus, o herdeiro, ameaçava o fim do poderio dos grandes, que quando se viram ameaçados, já planejaram seu assassinato. A Van diz, todos os ensinamentos... Esse ponto levantado pela Benilda, ele é um ponto fundamental que a gente não pode esquecer aqui. O filho que foi abusado, ele não pode ser esquecido. Né? O Filho de Deus que foi abusado por toda essa elite religiosa, né, e que foi abusado pela nossa existência em corrupção, né, e alienada dos caminhos de Deus, esse filho abusado não pode ser esquecido, porque ele é o ponto fundamental dessa parábola também, né? Nós não podemos deixar passar isso. As consequências de uma religiosidade elitista e moralista e cheia de azedume, mas, ao mesmo tempo, um filho que voluntariamente vai sabendo que haverá isso, que haverá esse abuso, que haverá essa morte, que haverá essa perseguição, mas que também o é perseguido e abusado pela minha própria natureza, como consequência da minha própria natureza. Muito bem lembrado pela dona Benilde isso daí. Obrigado, então, bem, obrigado pelo comentário, Diego. Acho que é importante isso aí, né? Eu havia mencionado antes, mas é bom aprofundar para não ter dúvidas a respeito disso. A nossa própria condição humana pecadora ameaçou, né, Jesus. Então, por isso, sempre lembrando que nós estamos aqui tentando tirar a trave que tem no nosso próprio olho, né? Sim. A Vanderlei diz, tantos ensinamentos importantes para alguns perder o tempo usando as palavras de Jesus para pregar o ódio. Estava na fila do banco, uma mulher ofendendo o trabalhador, dizia que era em nome de Deus. Tempos sombrios, da Benilda. Pastor. Triste. Diga. Antes do senhor continuar, só para lembrar, vou deixar no ar aqui, ó, a outra leitura, de Isaías mesmo lá, ó, Isaías 5, sim, o versículo 7. Qual que é? Aqui, ó. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Né? A gente já sabe essa coisa que a gente acaba herdando isso aí. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu, agora vem a nossa trave lá, ó, ou que a gente tem que cuidar pelo menos, cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Quantas ironias a gente solta, quanto veneno a gente produz, quanta discriminação, quanto racismo, seja da minha pessoa, seja da estrutura, né? Eu não sou racista, tá, mas a tua estrutura que você vive, ela é racista. Você tem o mínimo o que você tem que ser é antirracista, não basta não ser racista, porque a estrutura é o problema, racismo estrutural, né? A Djamila, a filósofa Djamila Ribeiro, é especial ela comentando sobre isso, né? Então, a criança abusada pelo tio, abusada pela família, não só no sentido sexual, essa criança, ela foi oprimida. Ela foi aqui, ó, ela está gritando por socorro. O que a cristandade deve fazer? O crístico, como diz o Kierkegaard lá, o luterano lá, tem que abraçar, acolher e amar, né? Não tem que matar o filho. E às vezes a gente mata o filho dentro de nós mesmos, né? Antes mesmo de agir, mata o filho no nosso olhar, na nossa forma de ver a pessoa que mora na rua, pensando assim, não, ele mora na rua porque quer,
né? Se ele pudesse, se ele quisesse de verdade, ele saía dessa, né? Você tá matando. Quinto mandamento, tá? Você tá matando o filho ali também. Mas você não pode salvar o mundo. É claro que não. Mas pelo menos não seja não concorde com coisas que o senso comum distribui aí, vomita na tua cara, na cara da sociedade, isso. E cada dia, cada coisa, cada vez que um cristão engole esse tipo de coisa, ou produz esse tipo de coisa, está matando o filho de novo. Nós, de novo, é a nossa trave que não está só ali, ela está entrando no olho, né? Machucando a nossa vista e fazendo com que a gente seja legalista. Enfim, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Para não fazer os outros gritarem para o socorro. Última coisa que eu queria falar sobre isso aí, também do Isaías, que é forte. Eu lembrava que esse trocadilho é forte em hebraico também, né? Eu até anotei aqui, ó, crimes de morte ali, a palavra, o som dela é semelhante com mispah, crimes de morte. Mispah e mishpat, né? Mispah é o crimes de morte, mishpat é o direito. Quer dizer, você cometeu crimes de morte ao invés de a lei. Ao invés da lei, do direito, você cometeu crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, a justiça ali, né? A questão da justiça, o sedaká, mas ao contrário, virou o seahá. Você causou o grito de socorro, o clamor dos infelizes ao invés da justiça, a lamentação, né? Ao invés da justiça, você causou a lamentação do povo. Pô, que a gente não cause a lamentação das pessoas, né? Que a gente seja menos lamentação, menos uma uva amarga e que pegue o dente, né? Uma uva verde ou amarga, que a gente consiga, pelo menos de vez em quando, ser doçura, fazer um bom vinho, de vez em quando, pelo menos, lembrar que é o filho que veio, que morreu, né? E lembrar da nossa trave, né? Nunca esquecer o lema desse bate-papo, eu acho que é incrível, né? Na trave. É muito fácil a gente falar, olha lá, a gente não faz e olha aqui, né? Olha aqui primeiro, né? Olha aqui primeiro. É isso aí. Eu acho que isso que você mencionou, então, aí de doçura, né? É importante dizer, naturalmente eu sou azedo, cara. E eu, inclusive, literalmente mesmo, porque eu sou de personalidade assim, né? Mas o bom que essa doçura não depende da minha palavra, né? A doçura é do evangelho, é do amor ao próximo. E quem se recusa a olhar para um irmão que está marginalizado, que está na rua, esquece que nós, pelo pecado, estávamos no fundo do poço, e de lá também fomos resgatados por pura graça. Né? Que é algo muito maior do que o resgatar a dignidade humana nas pessoas, né? E aí, tem vários exemplos na Bíblia que daria para mencionar, mas eu não consigo me afastar do exemplo da adúltera, né? Da mulher adúltera. Aliás, essa história, eu quero ter um dia o privilégio de conversar com você sobre isso, né? Tem tantos elementos ali que é para julgar uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que ela foi? Se ela cometeu adultério, ela devia estar com alguém. Por que só ela foi levada, né, diante para ser morta, né? Mas sobretudo, né, a doçura de Jesus dizendo, eu também não te condeno, né? Então, enfim, temos muitos assuntos. Eu mesmo anotei aqui, mas não vou conseguir dar conta de repetir, né? Porque o assunto vai longe. Eu queria ler os demais comentários, tá? Porque acho que esse é o principal. Dar um veículo para as pessoas comentarem, né? Muito mais do que vocês me ouvirem, mas é ouvir da voz. Eu acho que isso é importante, né? Diz a Benilda, e quanto mais terrivelmente evangélico, mais fala em matar. Terrivelmente evangélico. Eu tenho pegado um certo trauma desse termo evangélico, né? Primeiro porque ele exclui católicos que, na minha opinião, possuem o evangelho e transmitem o evangelho, né?
enfim, isso é uma boa discussão também, né? Eu quero ser amorosamente evangélico, amorosamente evangélico. Que Deus me ajude, é difícil, mas é algo que eu percebo aos tropeços, né? Ou talvez cristamente, né? Ou cristamente evangélico, né? Sim. Eu falei, eu nem lembro mais o que eu falei, depois eu vou ouvir para... Bom, mas é isso mesmo, cristamente, né? Amorosamente cristão, então amorosamente, cristamente evangélico. Perfeito. Não faltam formas de nomear aquilo que nós devemos ser, né? Mas certamente, terrivelmente, eu não quero ser. A Ilva diz, matamos esse herdeiro todos os dias com nossa falta de amor ao próximo. É isso, né? A gente está matando o herdeiro sempre, todas as vezes que um dos pequeninos tropeça por causa das nossas ações, nós estamos matando o herdeiro. Quando um dos pequeninos cair, qual que é o que Jesus fala lá, que é melhor que aconteça o quê? Pois é. Como é que é? Um moinho, também quando não... ou talvez também quando não... Aquela palavra é muito forte, né? Quando a gente não fala por aqueles que não podem falar. A figura daqueles que não têm voz no Antigo Testamento, né? E nós, como gente de Deus, nós devemos abrir a boca quando eles não podem falar, ou quando não tem quem fale por eles, né? Aquilo que nós temos discutido já há um tempinho, aí nós estamos... Nietzsche tinha razão, né? Quando a gente se cala, a gente está matando Deus mesmo, né? Nietzsche, mais uma vez, tinha razão. Então, se a gente deixa de falar e deixa de agir nesse sentido, realmente o filho nós estamos contribuindo para que o filho realmente seja assassinado, né, e morto nos corações de muitas pessoas. Eu não quero perder a piada, eu lembrei de novo, agora vou fazer a piada. Estão me ouvindo? Pô, o Diego, tu não me falou que tinha um rabino entre nós, né? Pô, o Denis tem toda a pinta de rabino aí, desfiou um hebraico aí de que me deixou até vendo nuvens. Eu amo o hebraico, gosto muito, aí o Denis faz aí essa tradução para nós. Nós temos um rabino, eu não sabia, né? Um rabino luterano. Se for para trazer o Shalom, tá bom. Tá certo. Mas veja, talvez mais uma parte aí, né? Sim. Veja, como essa linguagem, eu tenho ouvido muito isso, ouvindo algumas visões religiosas que se dizem evangélicas, né? Falar sobre uma fé sacrificial. Já ouviram falar dessa? Sim. Tal da fé sacrificial. Ou seja, quer dizer, você crê em Jesus, você é uma pessoa que é justificada, né? Jesus, você crê na graça de Deus, tudo isso Jesus fez por você, mas agora você precisa apresentar alguma coisa diante de Deus, né? Um sacrifício diante de Deus. E me parece que esse é um dos pontos fundamentais também nessa caminhada dos textos bíblicos que vão desembocar lá no apóstolo Paulo, por exemplo, né? Veja, as pessoas para as quais o apóstolo Paulo está falando lá, era justamente isso. As pessoas, elas tinham fé em Jesus, mas lhe eram cobradas, ou era cobrado dessas pessoas que elas precisavam apresentar um algo a mais, né? Um perfeccionismo a mais, uma qualidade a mais, né? E aí que vem toda essa linguagem religiosa, elitista, que o apóstolo Paulo vai dizer que tudo isso é o quê? É lixo, né? É perda. Ele usa uma palavra muito forte, né? O Denis falou do hebraico, eu gosto um pouco mais do grego, né? Mas, enfim, essa palavra lixo ali literalmente é esgoto, né? Quer dizer,
Essa palavra é o que tinha de mais nojento na sociedade grega, era onde as pessoas faziam suas necessidades nos banheiros públicos, né? O apóstolo Paulo diz, essa busca por perfeição, né? Essa exigência de perfeição das pessoas, né? Esse azedume do falso moralismo, isso é lixo, isso é esgoto, isso é perda, isso não tem valor nenhum, não é? Isso só gera o quê? Isso só gera culpa, violência, preconceito, né? É a única coisa que isso gera. Né? Veja a que ponto... E o apóstolo Paulo diz, eu era tudo isso. Ninguém podia dizer, eu era o perfeito. Isso estava comigo. E eu digo para vocês agora, isso não vale de nada, né? Quer dizer, essa forma religiosa, né, que estava lá sendo implantada na igreja de Filipos e que estava lá com os fariseus e com os líderes, né? Essa é a linguagem que destrói, essa é a linguagem que azeda, essa é a linguagem que separa, né? Essa é a linguagem que segrega, essa é a linguagem que padroniza a sua fé. Né? A gente estava falando antes de padrão. Quer dizer, a sua fé tem que ser padronizada. Né? Quantas pessoas têm a sua fé múltipla, bonita, e a gente está aí, né, com os nossos falsos moralismos, padronizando a fé das pessoas, inclusive, às vezes, dizendo que cristão não pode ter determinados pensamentos inúmeros, né? Como esses dias alguém comentou comigo, não, cristão não pode ter determinado pensamento político, porque senão não é cristão. Eu digo, opa, eu sou de um tempo que o que determina que a pessoa é cristã é onde ela deposita a sua confiança, meu amigo. É exatamente, é em quem ela deposita a sua confiança. Eu não sei, na minha Bíblia não diz que para ser cristão eu tenho que ter determinado pensamento político. Na minha não diz. Talvez na de alguém diga. Mas eu sou de um tempo em que a pessoa a pessoa pode ser chamada de cristã a partir do momento que ela deposita a sua fé, a sua esperança, a sua vida nas mãos de Jesus e não em determinado espectro político, quer seja de direita, esquerda, centro, alto, baixo, o que for, né? Ô Diego, na minha Bíblia tem lá o Judas, o Zelote, e o Mateus, o cobrador de impostos. Tem o nacionalista, tá tudo junto ali. Tá tudo junto. A grande questão é quando alguém chega e diz, cristão tem que ser assim, e aí o que vem depois não está na Bíblia, aí é um problema, né? Qualquer coisa que vá além da Bíblia, anátema, né? Não vamos colocar lá o que não está, né? Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Sobre isso que você falou aí da comparação de Paulo, tudo ele diz mesmo, né? Eu podia me orgulhar disso. Pô, eu sou de sangue hebreu, sou filho de Benjamim. Quanto à lei, eu sou fariseu. Mas tudo isso, cara, eu joguei fora porque isso não tem valor. Eu me lembrei de Isaías, né? Eu até tenho vergonha agora que o Rabino aí vai me corrigir no hebraico, mas Isaías fala dos trapos de imundície, né? Os trapos de imundície. Vocês querem trazer ofertas, sacrifícios, mas vocês oprimem o povo? Isso que vocês estão trazendo para mim, que vocês acham que é grande coisa, são trapos de imundície. Segundo eu estudei na minha época de estudante, na primeira época de estudante, porque estudante nós continuamos, né? Mas ali a palavra trapos de imundície dá para especificar melhor ali, né? Que tem a ver com sangue menstrual, porque assim, eles ofereciam sacrifício de sangue para perdão, mas isso era como o sangue de menstruação, que era um sangue impuro. Sim. Né? Então, olha, vocês querem trazer justiça, mas vocês não têm essa justiça. Vocês querem dizer que tem e não tem, né?
é esgoto, é lixo, né? É engraçado E como... Só fazer uma parte. Aí a gente tem um combinado aqui, pastor Denis, né? Que às vezes um redireciona a conversa do outro, como o pastor André já redirecionou as minhas, né? Não que qualquer menstruo, né, ou sangue menstrual seja impuro, né? Isso ficou para trás também, né, pastor André? Porque muita gente que talvez esteja nos vendo carregue esse peso, às vezes, de achar que ainda algumas impurezas nós carregamos, né, pastor André? E não existe mais nenhuma, né? Naquela época, sob aquela visão, era o que tinha de mais impuro, né? Hoje não existe mais esse tipo de impureza, né? Hoje o que existe é a doçura do evangelho, né? Amém. Sim, não, perfeito, obrigado. Inclusive é importante, porque às vezes a gente alude a alguma coisa da cultura do Antigo Testamento, que para nós é muito, muito compreensível, né? Mas que para alguns não compreendem. É isso aí, bora, sem problema. É isso que eu quis dizer, né? É dentro daquele contexto, essa situação, né? E eu acho que a sua fala nos remete a uma outra conversa que devemos ter em breve sobre a situação da mulher, né, dentro dessa sociedade, dentro da igreja. Mas não vamos atravessar demais a conversa, né? Vamos voltar ao herdeiro que foi morto por todos, inclusive por mim, né? E que eu peço que sempre me oriente na minha vida para que eu não seja azedo, mas que eu realmente traga toda a doçura da boa nova, doçura do evangelho, né? Quero ler os demais comentários aqui, se me permitem, né? Tem aqui várias homenagens aos nordestinos, já que hoje é o dia do nordestino, né? Essas datas. E aqui a minha amiga Rita já está dizendo que eu me apossei do título. Nós temos que ser assim, aonde a gente estiver, a gente tem que ser, né? Tem que investir. O Diego caiu, quando ele voltar, eu ensino novamente, tá? A Núbia diz tudo certo. A Benilda diz, como é que é? Simplificar dá menos trabalho, colocar a culpa no discriminado é mais fácil. Daria para abordar conservadorismo atual versus discriminação? Aí um tema, né? Pois é. O pastor, eu lembrei ainda, falando sobre o Paulo ali, né? Tô de volta, desculpa aí, minha internet aqui não está me ajudando. Tranquilo. O Diego comentou sobre o Paulo falando que ele, se é para alguém se gabado que tem que ser eu. Ele fala em Gálatas 5 também. É o mesmo papo. Mas Gálatas 5 é um outro contexto, né? Os judaizantes, o pessoal que queria ser mais puro, eles queriam circuncidar, né? O pessoal lá tava rolando lá um papo de circuncisão lá na Galácia do Norte, lá, né? Aquele povo que antigamente era tudo pagão, né? Tinha aquelas outras religiões ali e tal. E daí, não, vamos circuncidar também, né? O Paulo fala, mas não voltem, né? As suas religiões, né? Ele compara essa vontade de ser puro, mais perfeito, ele equipara a um paganismo. Né? Então, essa coisa de moralismo, de santidade aparente, né? Aquela coisa toda, na verdade, é comparado pelo Paulo, não por mim, não, e nem pelo Diego. É comparada a um paganismo. A gente, às vezes, acaba idolatrando um método, acaba idolatrando palavras e culturas, né? E esquece que, na verdade, não importa o método, né? Não importa o método. Não tem que idolatrar isso aí. Isso aí também é paganismo. Essa é a pergunta que eu fiz. Essa é a pergunta que eu fiz na minha homilia, né? Em determinado momento, quando o apóstolo Paulo diz: olha, isso tudo, essa perfeição que eu tinha, isso tudo é perda, é esgoto, né? E aí a pergunta que surge, tá, pastor, e aí, por isso a gente não tem que buscar o que é bom, a gente não tem que buscar o que é correto, a gente não tem que fazer as coisas sob a ética e sobre os princípios. Claro que a gente tem que fazer, a gente deve fazer, só que não é isso que determina a minha religiosidade.
Não é isso que determina o meu relacionamento com Deus. Não é isso que determina a minha aceitação ou ser aceito por Deus. Né? Não é essa pseudo-pureza que vai determinar, não é essa minha fé sacrificial que vai me dar uns pontinhos a mais com Deus. Né? Não é essa visão purista, perfeccionista, né, que coloca peso sobre as pessoas que vai determinar se eu sou aceito por Deus ou não. Né? Mas que eu devo buscar o amor. Exatamente. Se eu devo. Aí que nós voltamos àquilo que a Benilda falou, acho que foi a Benilda ou foi a Ilva, né, que nós estamos matando o filho. Né? Se eu coloco o perfeccionismo acima de Cristo, eu estou matando ele mesmo. Né? Eu estou matando ele mesmo. A Ilva. A Ilva disse. Ilva. Isso. A Benilda faz um questionamento, né, sobre conservadorismo atual versus discriminação. Eu acho que sim, todas as vezes que eu me julgo ou mais santo, eu acabo discriminando, né? É aquela coisa do crente espiritual e o crente carnal. Isso é outra. Hoje eu até não ouço mais falar, mas durante um tempo se falava, né? Um crente espiritual. Né? Onde na Bíblia tem essa situação aí, né? Tem o verdadeiro cristão e tem aquele que está do rebanho, que é o joio, né? Inclusive comunga, participa, mas não vive o evangelho, não é redimido, e esse continua dando frutos amargos, né? Mas ainda assim, nessa perspectiva, pastor André, ainda assim, deixa que cresçam juntos, né? Eu acho que essa pergunta, ela é fundamental, quer dizer, essa questão do não sei se eu entendi bem, conservadorismo e... discriminação. Conservadorismo... Discriminação. Quer dizer, veja, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, em nenhum momento Jesus diz, aquele íntimo nosso que quer que a gente corte fora realmente aquilo que nós achamos que nos desagrada, né? Aquelas pessoas que nos desagradam, que a gente acha que realmente não devem ter uma vida cristã. Não, isso não pode ser um cristão. Afinal de contas, ele tem um pensamento tão diferente, né? Diferente daquilo que é estabelecido, né? Mas aí, veja, Jesus diz, deixa que cresçam juntos, ou seja, há oportunidade de transformação, né? Até o último segundo, há oportunidade de transformação, né? Então, não há espaço para discriminação dentro de um ambiente do dulçor do evangelho. Perfeito. Bom, meus comentários agora meio que se esgotaram, já estamos a 1h20, 80 minutos conversando, mas tem muitos comentários aqui ainda do pessoal. Vocês vão pensando aí nas palavras finais aí para fazer o encerramento, e eu vou fazer as últimas leituras aqui, né? Tem muitos elogios aqui para o pastor Denis, para o pastor Diego. A Gleice diz, olha, na trave, um bate-papo interessante, um olhar voltado às minorias, resgatando o verdadeiro evangelho, amar ao próximo. O excedente a isso, apenas falácia e exclusão da palavra sagrada. Orgulho de ser luterana, me sinto representada. A Margarete de Curitiba está presente conosco aí, ela está mandando um boa noite. A Vanderlei diz, sempre peço a Deus que me dê sabedoria para o bem comum. A Ilva Milk destaca, né? Parabéns por ser amorosamente cristão, pastor. Opa, desculpa, eu coloquei aqui na tela. Lembra que nós comentamos que tem a maneira de colocar, né? Olha só. É só clicar em cima. Eu vou colocar aqui, né? Me ajuda a lembrar aí, eu não sou muito bom piloto. Quando tiver um comentário, tu pede para eu colocar, daí eu me lembro, né? Tá bom? Isso. Né?
Que legal. Aqui, ó, vamos colocar esse aqui também, né? Orgulho de ser luterana, me sinto representada hoje à noite com Na Trave. Essa é uma experiência luterana, mas né, tem outras experiências cristãs tão importantes quanto, né? Certo? Aqui o elogio para o pastor Denis. Parabéns. Deixa eu ver se eu encontro aqui do pastor Diego, né? Muito bem, pastor Diego. Gente, é importante a gente dizer que a gente está aqui, na verdade, é para ser um bate-papo, é algo relativamente informal, justamente para favorecer a participação, né? Para a gente crescer juntos no conhecimento da palavra, ir removendo as traves, os ciscos que estão nos nossos olhos, né? Justamente para exercitar o nosso cristianismo e ser, de fato, uma luz e o sal nesse momento atual, tá certo? Temos mais comentários? Bom, da minha parte, eu acho que é por aí. Dizer que sempre é esse ponto, né? Eu não gosto muito dessa perspectiva. É uma palavra que eu tenho estudado bastante, né? Essencializadora, que significa você padronizar as pessoas e engessá-las nos seus comportamentos, né? Eu gosto de ver o luteranismo como... E nós estamos aqui, né, pastor André, para mostrar que o luteranismo ele pode ser plural, até dentro da IELB, né? Ele deve ser plural, ele precisa ser plural, não naqueles princípios básicos que nós temos. Isso é indiscutível, isso não se muda. Mas nas formas de apresentar, nas formas de ver o mundo e de aplicar isso, nós somos, né, falou-se, estou luterano e estou me sentindo representada. Que bom, né? Que bom que está. Isso é sinal que nós estamos valorizando essa multiplicidade, essa pluralidade de visões até dentro do próprio luteranismo. Dentro da IELB, né, nós não somos algo único, né, padronizado, nós somos pessoas múltiplas, com múltiplas visões. Muito bem, muito bem. Pastor Denis, quer fazer uso da palavra? Pode ser. Eu quero só dizer que é um prazer estar com vocês aí sempre, né? Passou muito rápido o tempo, né? A gente acaba falando. Eu acho que, assim como o Diego falou, de vários tipos de expressões, várias cores e sabores, como diz Rubem Alves, né? Várias formas de viver essa espiritualidade luterana, cristã, e a gente talvez tenha um pouquinho mais de coragem de tentar tratar esses temas, é uma coisa importante, né? Esse lugar aqui, né, que nós temos, nós que temos esse lugar de fala, de parte daqui, né? A gente parte desse momento, a gente pode se organizar e fazer isso. Então é muito importante, né? É muito legal para as pessoas, legal as pessoas, né, falarem ali, como me sentir representada hoje, né? Quer dizer, que bom, né? Que bom que a gente consegue, numa hora dessa, aí, trazer alguma coisa para as pessoas que elas queiram ouvir, apesar de tanta live que tem em tanto lugar, né? Então, as pessoas que estão aqui, assim, muito obrigado por estarem aí, por comentarem e participem mais, que a gente vai crescer junto e que sempre ele cresça, que Cristo cresça, aquele filho que foi jogado para fora, foi morto, ele que cresça. É por ele que a gente está aqui, sempre por ele. Estamos aqui por causa dele em vários sentidos, né? Por causa dele que é defender este evangelho, este amor cristão, e também estamos aqui porque somos redimidos, né? Caso contrário, não poderíamos estar aqui. Então, a obra de Jesus é, de fato, a obra fundante da nossa vida e é capaz de nos reunir nessa noite
e pensar como viver nessa sociedade, como a palavra de Deus, então, pode nos guiar nesse caminho. Eu também quero agradecer muitíssimo por poder compartilhar esse momento com vocês, né? E vamos, então, programar. Esse horário acaba sendo um pouco tarde, né? Mas vamos estudar bem isso aí, para que a gente escolha um horário bom e temos uma participação cada vez maior, eu acho, né? E, como sempre, facultando também a participação de outras pessoas. O pastor Arthur já me mandou mensagem, eu não li ainda a mensagem, mas eu já sei que ele está dizendo, tô nessa também. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma dança de cadeiras aí para poder estar junto. Mas eu acho que é importante o seguinte, né? Esse espaço está aberto também para outras pessoas, né? Não é um espaço de clérigos, né? Não é um espaço de clérigos. Está chegando aí um outro querido amigo, Carlos Wellington, lá do ABC. Também muito obrigado pela presença. Edjalma, né? Boa noite, gente de Deus. O assunto parece sugestivo. Quero me reiterar melhor e depois opinar, pastores. Creio estar a assistir uma gravação. Não, a gente está... Já estamos encerrando, né? Boa noite, companheiros. E a Núbia diz boa noite a todos. Bem, gente, então essa foi uma conversa, né? Uma conversa bíblica a partir da palavra de Deus, mas que trouxe para nós uma importante reflexão, né? Sobre a nossa vida e, sobretudo, como analisar as estruturas de poder, tanto religiosas quanto civis, né? E, nesse contexto, ser sal e luz, né? Ser a doçura do evangelho e não o amargor do moralismo, né? Eu agradeço, então, boa noite, que Deus nos oriente, que sejamos sempre amorosamente cristãos, que podemos atuar, né, para modificar positivamente a sociedade, não para padronizar, não para obrigar ninguém a ser igual a mim, né? Mas nesse ambiente ser de fato sal e luz, tá bom, gente? Bem. Muito obrigado, então, fiquem com Deus, tenham um bom descanso. Quem quiser nos acompanhar, por enquanto a gente não tem um perfil exclusivo, né? Eu até me sinto constrangido quando compartilha a minha cara feia lá, eu não gosto muito. Por enquanto está no meu perfil, mas se Deus permitir, a gente vai estar num perfil neutro, digamos assim, né? Porque esse espaço não é nem do pastor Denis, nem do pastor Diego, nem do André. Esse é um espaço justamente de reflexão cristã, tá bom? Certo? Boa noite, fiquem com Deus e que Deus nos permita reencontrar aqui semana que vem, provavelmente na quinta-feira à noite, né? Tá bom? É isso aí, então. Um grande abraço e até mais.